Se você está começando a investir e já quer viver de renda, talvez você esteja pulando etapas. Investir focando em renda pode ser um tiro no pé, principalmente se você ainda não tem um bom capital acumulado. Nesse vídeo, eu vou te explicar por que essa estratégia pode te travar e o que você deve fazer primeiro para construir riqueza de verdade. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamel. E é importante que você tenha em mente que a ideia de você viver de renda acaba sendo muito vendida dentro do mundo dos investimentos, porque é muito atrativo você saber e você ter a ideia de que você vai poder começar a investir e logo em seguida vai começar a viver de renda, você vai poder parar de trabalhar e viver simplesmente dos seus investimentos. Mas isso não é verdade. Você só vai efetivamente viver de renda do seu patrimônio quando você tiver um patrimônio mais robusto, quando você tiver mais dinheiro investido. E é algo que na prática só vai acontecer no longo prazo, depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos investindo de maneira totalmente consistente. E a ideia de que você já vai começar a investir e depois de 6 meses, 1 ano viver de renda, é a mesma coisa de você que estava procurando o seu emprego quando você tinha 16, 18 anos e queresse já se candidatar ao cargo de diretoria executiva. É claro que você não vai entrar numa empresa pela primeira vez com 16, 18 anos no cargo mais alto daquele negócio. Da mesma forma que você não vai começar a investir e atingir o objetivo que todo investidor tem em 6 meses, 1 ano investindo, que é viver de renda. Então tenha em mente que viver de renda dos investimentos é algo que só vai acontecer efetivamente no longo prazo. Além disso, mesmo que você consiga ter um pouco de renda começando a investir hoje, essa renda vai ser pouquíssimo significativa dentro daquilo que você precisa para efetivamente viver de renda. Vamos supor que, por exemplo, há 12 meses atrás, você investiu R$10 mil nas ações do Banco Itaú. Ao longo desse prazo de 12 meses, você teria recebido, em média, apenas R$ 63 por mês na forma de dividendos. Então veja que mesmo com um valor a ser investido mais significativo, R$10 mil de início, o que já é um valor muito bom, você ainda assim teria uma renda mensal muito pequena, R$ 63 por mês em uma das empresas mais sólidas da Bolsa Brasileira. Então você precisa repensar se faz sentido você buscar investir nesse tipo de companhia de início, para você já querer ter uma renda hoje, sendo que na prática essa renda que você vai receber vai ser pouquíssimo significativa. Então receber 50, 100, 200, 300 reais por mês hoje, na prática não vai agregar em muita coisa, você não vai conseguir pagar várias contas da sua casa só com essa pequena renda. Então pode acabar fazendo mais sentido você focar as suas energias, focar o seu tempo em investir o seu dinheiro em outras estratégias, com foco principalmente em crescimento patrimonial, para que você efetivamente consiga multiplicar o seu patrimônio a uma taxa mais elevada e lá na frente, depois de 10 anos, depois de 20 anos, depois de ter de fato um patrimônio mais robusto, aí sim você possa buscar viver de renda. Até porque o que vai fazer com que você efetivamente consiga viver de renda não é o dividendo pingando todo mês, a cada 3 meses ou a cada 6 meses na sua conta. É a capacidade que você tem de investir o seu dinheiro a uma taxa acima da inflação. Então, se no longo prazo a inflação brasileira bate 5, 6% ao ano e você consegue ter um ganho de 12, 13% ao ano de maneira nominal, você já conseguiu gerar um rendimento acima da inflação. E, consequentemente, essa diferença entre a taxa que você consegue menos a inflação é o que vai fazer com que, efetivamente, você consiga consumir um pedaço do seu patrimônio para viver de renda. Então, o foco que você tem que ter é justamente em crescer o seu patrimônio, é investir o seu dinheiro, principalmente dentro do mercado de ações, em empresas que vão oferecer para você um bom potencial de valorização, porque de nada vale você ter renda hoje se for uma renda, como eu mencionei, completamente insignificante. E vamos pegar como exemplo aqui 2 empresas da Bolsa Brasileira e 2 empresas da Bolsa Norte-Americana para a gente poder fazer uma comparação, começando com a Bolsa Brasileira entre 2016 e 2025. Eu selecionei primeiramente em azul uma das empresas mais conhecidas por ser uma excelente pagadora de dividendos, que é o Banco do Brasil. Durante esse período, entre 2016 e 2025, as suas ações renderam 235%, o equivalente a 14,37% ao ano, o que sim, de fato, já é um rendimento bastante alto. Mas, se você tivesse optado por investir em uma empresa com foco em crescimento, que não pagasse tanto dividendos assim, como é o caso da WEG, você teria tido uma rentabilidade de 619%, o equivalente a 24,5% ao ano. Então, se você tivesse optado por investir nas ações da WEG com foco em crescimento, ao invés de investir nas ações do Banco do Brasil com foco em renda, você com certeza conseguiria atingir a sua liberdade financeira
muito mais rápido. Pegando agora o exemplo da Bolsa Americana, novamente no mesmo período, entre 2016 e 2025, olhando agora para a rentabilidade em dólar. Pegando o caso das ações em azul da empresa P&G, que é uma empresa muito conhecida, você teria tido uma rentabilidade de 123%, o equivalente a 9,35% ao ano, que é uma empresa muito conhecida por ser uma excelente pagadora de dividendos em dólar. Agora, se você tivesse investido nas ações da Google, você teria tido uma rentabilidade muito maior, 409%, o equivalente a 19,81% ao ano. Então é muito claro, é muito evidente que investir em uma empresa com foco em crescimento vai fazer com que você atinja a liberdade financeira em muito menos tempo. Além disso, mesmo que você, nas duas estratégias, decida continuar investindo pelo mesmo tempo, ou seja, investir só em empresas com foco em renda ou só em empresas com foco em crescimento pelo mesmo tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, ainda assim, focar em crescimento vai fazer com que você atinja um patrimônio muito maior. Vamos pegar como exemplo aqui um cenário onde você começou investindo R$10 mil, investiu todos os meses R$500, a uma taxa de 12% ao ano, que é algo que você consegue alcançar investindo em empresas boas pagadoras de dividendos. Considerando um período de 30 anos, seguindo essa estratégia, você iria conseguir acumular um patrimônio de R$1,8 milhões. Agora, se você investisse o mesmo valor inicial, o mesmo valor mensal, pelo mesmo período, só que agora com foco em empresas de crescimento, conseguindo atingir uma rentabilidade maior, de 15% ao ano, você iria conseguir acumular R$3,4 milhões. Ou seja, simplesmente por uma mudança pequena na sua estratégia, você iria conseguir acumular o dobro de patrimônio dentro de um prazo de 30 anos. E como eu mencionei alguns minutos atrás, você não precisa necessariamente investir em empresas boas pagadoras de dividendos com foco em renda para você efetivamente viver de renda, porque como eu mencionei, o que vai fazer você ter renda para pagar suas contas na aposentadoria é a capacidade que você tem de fazer com que o seu patrimônio se valorize a uma taxa acima da inflação. E pegando o melhor exemplo de todos, que é o caso do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, que comanda a empresa Berkshire Hathaway há muitas décadas. A empresa que ele comanda nunca pagou dividendos até hoje. Você pode estar vendo pelo histórico da valorização das suas ações entre 1985 e 2025, um prazo de 40 anos, que ela conseguiu apresentar uma valorização média de 16,03% ao ano. Então, ao invés de você pegar o seu dinheiro e investir no futuro em empresas boas pagadoras de dividendos para ter um dinheiro pingando na sua conta, você pode permanecer investindo em empresas com foco em crescimento, que vão oferecer para você uma taxa de retorno muito maior e simplesmente resgatar um pedaço do seu patrimônio anualmente, semestralmente, mensalmente, para você conseguir arcar com as suas despesas, porque a longo prazo ainda assim vai acabar valendo muito a pena, como é o caso do próprio Warren Buffett, que tem a maior parte do seu patrimônio alocado nessa empresa que ele comanda e ele nunca recebeu dividendos, mas ainda assim ele consegue pagar todas as suas despesas, arcar com todos os seus custos. E agora você pode estar se perguntando, quando que eu vou saber efetivamente que chegou o momento de eu viver de renda? Eu tenho que ter 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de reais? Qual que é o número mágico? E a verdade é que depende muito da sua realidade, do quanto você quer ter de renda mensal na hora de você atingir a sua liberdade financeira. E pegando o estudo mais aprofundado e mais completo do assunto, desenvolvido por um consultor norte-americano chamado William Bengen, a taxa ideal para você consumir de maneira anual do seu patrimônio é de 4% ao ano, onde a partir do primeiro ano onde você vai se aposentar, você vai consumir 4% do seu patrimônio e ano a ano você irá corrigindo pela inflação. Então vamos supor que você se aposentou em 2025 com R$1 milhão. Sendo assim, você vai retirar nesse início R$40 mil para custear suas despesas pelos próximos 12 meses. Quando completarem esses 12 meses, você vai novamente resgatar R$40 mil mais a inflação do período e vai fazendo isso ano após ano. E consumindo nesse patamar dos 4%, você pode ter certeza que o seu patrimônio irá durar para sempre. Então, se você começou a se aposentar, começou a viver de renda muito cedo e você tem uma expectativa de viver mais 20, 30, 40 anos, pode ter certeza que essa taxa vai fazer com que o seu dinheiro nunca acabe. E para saber efetivamente o quanto você precisa para viver de renda, basta a gente aplicar a engenharia reversa. Basta você multiplicar o quanto você quer ter de renda mensalmente por 300 para saber o patrimônio necessário para você conseguir aplicar essa regra. Então vamos supor que você queira se aposentar no futuro com uma renda de R$3 mil por mês vindo dos seus investimentos. Multiplicando por 300, nós chegamos à conclusão que para você ter essa renda mensal,
você precisa ter R$900 mil investidos. E é claro que à medida que a renda mensal desejada for aumentando, o patrimônio necessário para ter esse objetivo vai aumentar. R$5 mil por mês de renda exige que você tenha R$1,5 milhão investido. 10 mil por mês de renda exige que você tenha 3 milhões investidos. 15 mil por mês de renda exige que você tenha 4,5 milhões de reais investidos. E à medida, é claro, que você for aumentando o seu objetivo, querendo ter 20 mil por mês de renda, 30 mil ou valores até maiores, naturalmente o patrimônio necessário para você atingir esse objetivo também vai acabar aumentando. Entendendo todos esses pontos, entendendo a importância de você investir o seu dinheiro com foco no crescimento, é importante você ter em mente também que muitas dessas empresas que têm como foco crescer, ainda assim vão pagar altos dividendos. E é importante que você não cometa nenhum desses dois erros que eu vou te apresentar agora para não cair numa cilada de investir numa empresa que, a princípio, paga dividendos muito atrativos, mas que na prática oferece para você uma rentabilidade muito ruim, vai fazer com que você não consiga efetivamente crescer o seu patrimônio. Então, o primeiro erro que você não pode cometer, que acontece tanto com ações de dividendos quanto com fundos imobiliários, é olhar só para o dividend yield daquela empresa, só para o dividend yield daquele fundo imobiliário e achar que aquele investimento é muito atrativo. E vamos pegar como um grande exemplo que aconteceu na nossa Bolsa de Valores nos últimos anos, que é do fundo imobiliário de código HCTR11, o Hectare Fundo Imobiliário, que é um fundo imobiliário de papel. Ele tem hoje um dividend yield de 17,7%, e se a gente pega nos últimos anos, entre 2021 e 2025, as cotas desse fundo imobiliário se desvalorizaram 85%. E desde aquela época, esse fundo imobiliário já pagava um dividend yield muito alto, 15%, 18%, 20% ao ano em alguns cenários. E se você tivesse investido nele só pensando no dividend yield, você teria tido um péssimo retorno, você teria simplesmente corroído todo o seu patrimônio. E o segundo ponto é você não esquecer da importância de reinvestir todos os dividendos que você receber na fase de acumulação. Então, enquanto você não estiver vivendo de renda, você tem que pegar os dividendos para comprar novas ações daquela mesma empresa ou de outras empresas que você julgar como sendo a melhor oportunidade daquele momento. E a prova da importância do reinvestimento de dividendos está nesse exemplo que eu vou te trazer agora, pegando o histórico de valorização das ações da Taesa, a principal empresa pagadora de dividendos da nossa Bolsa de Valores. Pegando o histórico entre janeiro de 2010 a janeiro de 2025, considerando que você comprou as ações da empresa, mas simplesmente gastou todos os dividendos, considerando só a valorização das ações, a Taesa teve uma alta média anual de 6,4%, sendo que nesse mesmo período, a inflação bateu em média 5,88%. Ou seja, se você tivesse gasto todos os dividendos que você recebeu da Taesa, você teria tido uma rentabilidade só um pouco acima da inflação, onde na prática você não teria nenhum tipo de ganho real. Agora, se você tivesse reinvestido todos os dividendos, comprando novas ações da Taesa e vendo o bolo crescer de forma mais rápida, você teria tido na prática uma rentabilidade de 19,4% ao ano, contra a inflação, que bateu o mesmo patamar de 5,88% ao ano. Ou seja, só de reinvestir os dividendos, você iria ter uma rentabilidade muito maior, mesmo sendo uma empresa boa pagadora. Então, independente de você investir com foco em crescimento, independente de você investir em uma empresa boa pagadora de dividendos, é essencial que você reinvista todos os dividendos recebidos durante a fase de acumulação. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um abraço e até a próxima.